O Brasil que não quer mais escolher. O que é isso, gente? Né? Votar no Brasil é obrigatório, né? Em alguns países não é. Mas aqui no Brasil muita gente está deixando de ir às urnas. E aí, esses dias eu vi aí uma entrevista de um cientista político, que é o CEO da Quest, né? O Felipe Nunes, o nome dele, né? O jornalista, né? Ele deu uma entrevista ao Jornal da Globo. Ele é um cientista político, né? Os números divulgados na entrevista dele ao Jornal da Globo, com dados da Quest, né? Que é uma empresa que ele é o dono, né? Dessa empresa de pesquisa, não são apenas um detalhe estatístico, meus amigos. São um aviso prévio de falência política no Brasil. Olha, em 2022, a abstenção foi de 14,97%. Quer dizer, 14,97% dos eleitores não foram às urnas. Em 2024, saltou para 19,48%. Quase 1 em cada 5 eleitores simplesmente ignorou a convocação democrática de ir às urnas. E os que foram deram um outro recado. Votos brancos quase triplicaram, votos nulos praticamente dobraram. O desinteresse virou protesto silencioso. Isso não é normal, meus amigos. Isso não é oscilações do sistema. Isso é descrédito. Enquanto lideranças nacionais seguem presas à guerra permanente entre lulismo e bolsonarismo, o maior grupo político do país virou outro, os independentes, chamados independentes. São 32%. Eu estou nesse grupo aí. O maior bloco do Brasil hoje é o dos que não compram mais o pacote ideológico fechado de ninguém. A chamada direita não bolsonarista, ela soma 21%. E os lulistas, 19%. Esses dois disputaram espaços quase equivalentes. A esquerda não lulista é 14%. E os bolsonaristas, 12%. Complementam o quadro. O resultado? Um país fragmentado, cansado e cada vez menos disposto a aplaudir narrativas prontas. A polarização faz barulho nas redes sociais, rende cortes, viraliza indignação, mas não resolve fila em hospital, não baixa preço no supermercado, não melhora transporte público. O cidadão comum não está interessado em guerra simbólica. Ele quer solução concreta dos problemas. E aqui está o ponto mais incômodo. Quem vence as eleições está vencendo com base em colhida. Se quase 20% não comparecem às urnas, uma fatia crescente vota em branco ou nulo, o apoio real se estreita. Ganha-se no papel, mas governa-se sobre um terreno cada vez mais frágil. A política brasileira está falando para bolhas, enquanto o eleitor médio se cala. E silêncio prolongado não é apatia, é ruptura em formação. Quando a população começa a enxergar o voto como obrigação burocrática e não como instrumento de mudança, algo está profundamente errado, meus amigos. A democracia não morre com tanques na rua, ela enfraquece quando as urnas passam a ser vistas como inúteis. Betim, lá em São Paulo, foi feita uma pesquisa baseada nisso aí. É o retrato. O filme, porém, é nacional. Se os partidos não abandonarem a lógica do confronto permanente e não reconectarem discurso com a realidade, o vazio de representatividade vai crescer. E vazio político nunca fica vazio por muito tempo. Ele é ocupado por aventuras oportunistas ou radicalismos ainda mais extremos. O alerta está dado. A pergunta é simples. A classe política vai continuar discutindo o passado ou vai finalmente enfrentar o presente? Por quê? O silêncio das urnas não é desinteresse, é um ultimato.